No quadro Com a Odontopediatra Tia Maísa, você vai entender tudo sobre a erupção dos primeiros dentinhos, quando começam a nascer, o que é normal, como aliviar o desconforto e os cuidados que os pais devem ter nessa fase. Oi, eu sou a doutora Maísa Chaves, odontopediatra, e vim falar sobre o nascimento dos dentes após 1 ano de idade do bebê. Afinal, isso é comum? Isso é normal? Você deve se preocupar? Então, o nascimento dos dentes, ele tem uma janela ali um pouco mais preconizada no período a partir dos 6 meses de idade até os 9 meses do bebê. Então é interessante já fazer esse acompanhamento odontológico para saber se a criança vai passar pelo processo de irrupção dentária. Mas aqueles bebês que estão num certo atraso, a gente também deve fazer esse acompanhamento porque, além de não ser comum, pode ser normal também, né? Então a gente deve fazer acompanhamentos radiográficos, a gente deve orientar a mãe, a gente deve saber, através de exames complementares, se essa criança está tendo um déficit de vitaminas, como está sendo a alimentação dessa criança, se já passou pelo processo de introdução alimentar, se é uma criança que tem algum processo hormonal. Então tudo isso acaba acarretando no nascimento do dentinho do bebê. Mas lembrando que não são todas as crianças que vão ter um retardo do nascimento dos dentes vão apresentar alguma alteração sistêmica. É de fato interessante a gente fazer um acompanhamento multiprofissional, com pediatra, endócrino, odontopediatra e profissionais que venham complementar no diagnóstico desse bebê. É comum a criança nascer o dente a partir de 1 ano de idade e que todos esses dentes podem vir a nascer, a erupcionar, um atrás do outro, onde a criança vai ter mais desconforto, vai babar mais, vai ter irritação, vai ter um sono comprometido, ela não vai querer se alimentar, pode apresentar febrículas, hematoma de erupção, que é quando essa gengiva ela começa a ficar um pouquinho mais inchada, avermelhada, arroxoada, né? Então são características que a gente deve fazer um acompanhamento. Não é porque está nascendo a partir de 1 ano de idade que a gente não vai ter essa atenção clínica, esse olhar humano, esse olhar de qualidade de vida dessa criança. Não vamos deixar essa criança sofrer, porque afinal estarão nascendo ali, a criança tem 20 dentes de leite, então podem vir a nascer 8 dentes de uma vez, 6 dentes, 10 dentes, 12, ou quase todos os dentes de uma vez só. Ou um espaço de janela muito curto. Então a gente deve estar avaliando, deve estar acompanhando. Passou de 1 ano, já chegaram pacientes aqui no consultório com 1 ano e 4 meses com nenhum dente em boca, é normal? É normal, mas a gente deve acompanhar o porquê desse atraso. Então fiquem atentos ao nascimento dos bebês de vocês. Se tiverem com irritação dentária, a gente tem laser terapia, a gente tem medicamentos complementares que venham auxiliar no conforto do nascimento desses dentes. Então se vocês estão passando por isso em casa, entrem em contato comigo que eu estarei à disposição em atendê-los. Até breve.